que é então a tal da automação de marketing que tanto se fala? Como é que funciona, né? Como é que eu posso ter isso no meu negócio? Por que que isso é bom ou por que que isso pode se aplicar para mim? Aí. Então, a gente considera, né, que as automações elas são um conjunto de ações automáticas, né, que substituem ali uma operação manual, né. Então a gente sempre traz para as empresas que é muito importante a gente olhar para as nossas ações e pensar o que que a gente pode automatizar, né, o que que a gente pode conectar de dados, o que a gente pode, pensar ali no nosso dia a dia, que hoje está sendo feito manualmente e que a gente pode tirar essa operação e sobrar tempo ali para estratégia, para utilizar esse tempo de uma forma mais, produtiva para o negócio, né. Muitas vezes, as equipes acabam tendo ações que são repetitivas, que tomam um tempo, um pequeno tempo ali do dia, e que ali no futuro, no total, ali no montante do mês, acaba sendo uma boa parte, né, do tempo daquele profissional, né. E aí a gente consegue então vender mais, ter uma nutrição sem depender, né, dessa presença de uma pessoa, né, de ter essa operação técnica, e funciona, isso é uma questão muito positiva, que funciona com base em gatilhos. É bem importante falar sobre isso, por quê? Porque a gente precisa ter um start para essa automação acontecer, né, a gente tem uma regra para isso acontecer. E a gente também tem aquele conceito de que o ser humano não foi feito para ficar fazendo trabalho repetitivo, manual. A gente consegue aproveitar a equipe, as ideias de uma forma muito mais produtiva do que fazer essas ações que a gente conseguiria trabalhar com uma ferramenta integrada, alguma coisa que nos ajude ali a economizar esse tempo e diminuir essas tarefas repetitivas, né? Isso aí. E eu acho, assim, que, essa visão que a gente trouxe agora, né, de o problema e a solução com a automação, ela pode ajudar algumas pessoas a pensar, no que a pessoa está fazendo ali atualmente e como então lidar com aquilo, né. Então, assim, bem comum, né, falta de tempo para responder leads, né. Clássico problema É um esse. clássico problema. Então a gente tem, né, essas respostas automáticas via e-mail. Então a gente gosta muito de utilizar aquele e-mail básico de agradecimento quando o lead ele, preenche o formulário, e já deixando sinalizado o tempo que vai vir o contato, porque isso também é muito importante, a pessoa ter noção de, a partir de agora vai ir para uma pessoa, né, essa tua solicitação, e essa solicitação vai levar um tempo. Então dá esse direcionamento do tempo que vai levar, né, e esse retorno também pode ser por WhatsApp, né, por DM, e essas ferramentas que a gente vai comentar ali na frente, elas têm, essa funcionalidade, né, de deixar, uma resposta pronta, pelo menos para dar esse primeiro contato ali pro lead. E uma coisa que é legal de reforçar é que uma ação automatizada, ela não quer dizer que seja robotizada. Então a gente pode ter uma mensagem muito de acordo com a marca, que faz sentido naquele contexto, daquela ação, mas a gente mesmo assim, né, fazer isso de forma automática, sem precisar que seja uma pessoa que responda ali todos os primeiros contatos, enfim, a gente ia conseguir dar esse retorno. Até a gente viu um tempo atrás de uma parceira nossa que ela falou assim: "O que que é mais humanizado? Deixar a pessoa esperando ou já ter uma forma de atendê-la de bate-pronto e conseguir entender ou dar o caminho que ela tem que fazer para seguir com o atendimento dela?". Então vale muito a pena a gente pensar assim que a automação não quer dizer que vá ficar travada a mensagem, vai ficar robotizada, a gente consegue sim ter um processo muito fluido usando essas ferramentas para nos ajudar, né. O pior é a pessoa não ter um retorno, né. Então eu acho que é a gente olhar para essas ferramentas de, chatbot, né, de automação, que elas vão trazer uma mensagem para a pessoa, e ela não vai se sentir desamparada, ela não vai sentir que ninguém iniciou aquele contato, né, com ela, então isso é bem importante. E aí pouco controle do funil de vendas, né, então assim, olhar para nossa base de contatos, pensando em segmentações que a gente pode então já iniciar um relacionamento ali automatizado por e-mail, né, e essa nutrição que a gente está trazendo aqui. Muitas vezes a gente tem uma base de contatos que estão lá, né, tem vários dados das pessoas, a gente está utilizando, aquela nossa base, pensando no nosso funil de vendas, mas a gente não pensa naquela base daqui a pouco de perdidos, de pessoas que já receberam uma proposta, mas não efetivaram a contratação. Então existem algumas bases de contatos que a gente pode segmentar e ter um controle melhor desse funil. Então assim, reengajar essas pessoas, ter ter sempre ali uma automação
gerando engajamento, isso é bem importante. Então, a nutrição, né, e essa segmentação por interesse é bem interessante também. Tanto para a gente entender, né, quais são as nossas taxas, qual é o volume de pessoas que eu tenho ali para trabalhar, enfim, mas também, fazer a mensagem para a pessoa certa, né. Nem a Deise deu esses exemplos, então, por que que eu vou mandar uma informação para todo mundo, se não é todo mundo que muito provavelmente vai aproveitar aquela informação, vai ter interesse. Então a gente também consegue ter essa questão de não só eu ter a informação do número, mas eu ter também uma informação mais qualitativa para eu conseguir trabalhar melhor. E aí, assim, a questão de leads desorganizados, né. Ter um banco de dados automatizado e atualizado, com o comportamento real do usuário, isso é bem importante. A gente tem muito a gente utiliza uma ferramenta aqui, né, que ela tem uma conexão com o LinkedIn, e a gente consegue atualizar, né, então ter, uma identificação de como estão, qual é o cargo que essa pessoa está no momento, né. Então ter um entendimento melhor de como que está esse lead atualmente. Então isso também é bem importante, né, daqui a pouco pensar em rever as suas bases e ver o que pode ser atualizado, isso também é enriquecimento ali desse banco de dados, né. Até para poder se mostrar também interessado naquele público efetivamente, né. Então eu tô falando com uma pessoa que daqui a pouco já não tá mais naquele cargo há muitos anos, que imagem isso vai trazer para minha marca, sendo que eu não acompanhei as ações, né, desse público. Então isso também dá para fazer de forma automatizada, como a Deise comentou. E a gente tem o tal do esquecimento, que é um problema também muito comum. Então, assim, nossa, um monte de tarefa que tem no dia a dia para fazer, um monte de coisa, né? Às vezes a gente é eu presa, então de estar ali para fazer tudo, para fazer todas as ações. E acaba perdendo a venda por esquecimento, né, por esquecer de fazer um follow-up, por esquecer de, reengajar aquela pessoa, né. Então ter esse follow-up programado é bem legal, né, então a gente tem ferramentas, pode ser que nesse caso aqui utilize 2 ferramentas diferentes, né, o CRM, mais uma plataforma de automação, de e-mails, mas, tem como fazer essa configuração, né, então existe possibilidade e também já deixa programado ali uma rotina do time de vendas, né. "Ah, o meu time de vendas vai ali reengajar aquela pessoa em tanto tempo". Deixar aquele e-mail, pronto, né, pré-configurado e fazer esse reengajamento. É. E aí a gente também tem a questão de entender um pouco mais, né. Quando que o meu cliente está mais pronto para comprar, quando que eu realmente vou trazer uma outra abordagem. Nem todas as pessoas que falam com a nossa marca hoje vão comprar hoje. A gente tem um fluxo de pessoas que estão entendendo se aquilo ali é uma boa solução, se elas têm realmente um problema. Um outro fluxo que sim, que é a agilidade, porque quer comprar hoje. Então a gente conseguir segmentar, conseguir entender cada etapa que esse público tá também é muito importante pra gente não até não estragar uma venda, né. E com muita sede ao pote, que nem a gente fala, Uhum. pra também não afastar essa pessoa que tá se aproximando da gente. Isso. E não saber quem está pronto para comprar. Aqui, a gente indica uma ferramenta muito boa que é o lead scoring. A gente vai falar um pouquinho mais das ferramentas no futuro. Mas o lead scoring é a gente fazer uma pontuação automática com base nas ações do usuário. E aí, isso é muito legal, porque a gente consegue classificar, né, colocar pontuar todas as interações daquela pessoa com a nossa marca, e também classificar o perfil do lead com base no perfil ideal da nossa marca. Então a gente consegue colocar ali de A a D, né, então assim, a gente tem uma classificação A, B, C, D, e a gente consegue fazer uma segmentação, né, dentro da nossa base de contatos e entender: "Olha, todos esses perfis aqui são A e eles interagiram muito com a nossa marca. Então, tá na hora de passar para o comercial, né, quem sabe chegou o momento de entrar em contato com essa pessoa". Porque muitas vezes acaba da pessoa não ter tido contato ali com a marca, não ter aquele relacionamento com a marca, e o time comercial ir lá e fazer o contato. E aí o que acontece? A pessoa acaba desistindo ou acha que é uma intromissão, não gosta muito daquela ação da empresa. Então é chegar no momento certo.